Fala galera, vamos aí para a aula 11 de História Geral, bloco 1, para trazer esse tema maravilhoso que é o tema do iluminismo. Tema esse que a gente vai fazer um tratamento bem legal, bem maneiro, apresentando uma introdução que é legal para a gente visualizar como é que nós fomos adentrando a Idade Contemporânea, qual foi o processo de transição do mundo moderno para a Idade Contemporânea. É legal a gente visualizar isso com qualidade, porque é perceber a tomada de consciência de uma burguesia, de um terceiro estado, de uma galera que estava fora da ótica do poder, para poder fazer esse processo revolucionário, para poder fazer essa transição para uma ótica da idade contemporânea, marcada principalmente pela ideia de cidadania, de constituição e de liberalismo, né? Um liberalismo de capital liberal, de uma visão liberal que até hoje vive sobre a égide do lucro. Eu já estou antecipando algumas coisas que eu tenho nesses slides iniciais, que é para a gente entender, primeiro, o que aconteceu para a gente chegar no iluminismo. A gente tem que pensar que, primeiro, quando eu falo do mundo moderno, entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, o mundo moderno, de 1453, a queda de Constantinopla, até a Revolução Francesa de 1789, até aquele marco de transição, quando você fala moderno, modernizar alguma coisa, é pegar algo e deixá-lo mais novo. Não é fazer uma nova ideia, não é fazer uma coisa que substitua outra. Não, modernizar é, vou modernizar minha casa. E aí você vai pintar com uma tinta melhor, você vai colocar um ar-condicionado, você vai melhorar aquela casa que já é antiga. E aí, onde é que entra isso? Entra a ideia de que a gente, no mundo moderno, você mantém estruturas da Idade Média, sociedade estamental, um poder ligado ao clero, um poder ligado a monarquias, a uma nobreza e clero que não pagam tributos, que não pagam impostos. Você tem a permanência de uma sociedade estamental, você tem a permanência de um poder ligado ao nascimento, quando você olha essa nobreza. Então você tem elementos do mundo feudal que estão presentes no mundo moderno, mas você não tem mais aquele mundo feudal, é um mundo moderno, é um mundo que está ligado ao mercantilismo, que está ligado a algumas outras práticas. Mas assim, a gente pode até pontuar que existem áreas da Europa, no interior, por exemplo, que eu vejo traços do feudalismo. No interior da França eu tinha Corvéia, banalidade, Itália, lá no interior do interior, quando eu já citei isso, quando você vê a série Outlander, a série Outlander, ela se passa no século XVIII. Você tá lá na zona rural da Escócia. E aí, lá na zona rural da Escócia, você tem ainda eh, nobres, você tem ainda um inquilino, um senhor feudal que cobra tributos e impostos dos seus moradores, da galera que mora nas suas terras. E aí essa galera paga com galinha, paga com dinheiro, paga do jeito que dá. Então a gente não pode ignorar o fato de que eu tenho ainda tratos feudais. Vai começar a incomodar a realidade da burguesia. Burguesia, eu gosto de fazer uma brincadeira na sala de aula que é um processo, eu acho que vale até a pena a gente pensar um processo que vem lá do século XI, de um grupo social que ele vai em constante crescimento, ganhando espaço. E a partir do momento que ele vai ganhando espaço, ele vai mudando os seus anseios em certos momentos dessa conquista espacial, política, comercial. Lá no século XI eu sou um bezinho, sou uma burguesia e dependo de uma carta de franquia que tem que superar um senhor feudal. O rei protege essa burguesia, então é legal a burguesia colar com esse rei. No século XV, eu tenho uma burguesia mercantil que está financiando as ações expansionistas desse rei. Você vai ter a busca por colônias, você vai ter as grandes navegações. No século XVII, eu estou vivendo o auge dessa burguesia mercantil
colonial, tá bombando dinheiro e eu já começo a ver incômodos dessa burguesia. Exemplo, Revolução Inglesa. Eu tenho uma burguesia lá e quando vê que a monarquia está colocando ameaça para os interesses econômicos burgueses na Inglaterra, uma nobreza aburguesada, em práticas comerciais ligadas à lã, essa burguesia tomou o poder. Revolução Gloriosa. E no século XVIII, aquele bezinho do século XI virou bezão. É poderoso, é consciente, está numa perspectiva racional, questionando. Estou falando muitas coisas que estão presentes nesses slides. Mas para você visualizar que essa burguesia está incomodada. Eu coloquei esse slide com essa imagem, eu gostei, eu procurei, eu queria muito achar uma casa burguesa do século XVIII. Encontramos eu visualizar essa casa burguesa e entender que essa galera tá querendo mais espaço social. E até olhar para essa casa e ver que ela é uma casa com um cômodo pequeno. Uma casa que não se equipara à casa, os dormitórios e os palácios da nobreza. A gente vai ver isso aí. Então, o que que acontece? Você tem uma burguesia, começa a ter contato com uma doutrina intelectual, questiona. O iluminismo, ele usa do princípio racional e se você pensa, você questiona, você pergunta, você fala, por que que é assim? Por que que a sociedade é segregada? Por que que eu, que tenho poder econômico, que ajudo a manter a estrutura econômica dessa sociedade estamental, eu não participo da política? Por que que os outros não pagam imposto? Por que que eu tô fora das decisões? Por que que eu banco isso aqui e não tenho participação ativa? A galera começa a se incomodar. E quando você fala dessas ideias do final do 17 indo para o 18, você começa a falar em liberdade, igualdade, você começa a falar em progresso do espaço social. Você pensa, você fala, por que que eu sou diferente do outro? Então você cria uma tendência, abre espaço para uma tendência de estudo, crítica, questionamento e revisão do que existe. Então, lembrando, aquele pensamento humanista lá no Renascimento já coloca o homem no foco, já coloca o homem questionando alguns elementos, mas não questiona a estrutura social. Não à toa você tem lá no humanismo o Maquiavel fortalecendo o absolutismo, mas aí é aquela coisa de questionar, de produzir conhecimento, de estudar, de ser erudito, de ser intelectual, vai abrindo asa para isso acontecer. É isso aqui na imagem. De você ter um terceiro estado, de você ter uma burguesia, de você ter camponeses que, peraí, por que que eu ainda estou aqui nesse cenário? Por que que esse cenário está sendo reproduzido há 400 anos? 300, 1453, 400 se eu for pensar na Idade Média até mais. Por que que eu estou reproduzindo isso? Por que que o terceiro estado não tem poder decisório? Então isso coloca em xeque a organização social. E aí, obviamente que se eu coloco em xeque, eu abro espaço e elemento para quê? Para entender que eu preciso quebrar elementos do antigo regime. Eu preciso colocar essas coisas em xeque e entender que, olha, a gente precisa fazer algo novo. Eu preciso revolucionar o espaço social. Eu preciso revolucionar a economia, a sociedade. Eu preciso sair das práticas antigas ligadas ao absolutismo, ligadas ao mercantilismo. Daí a ideia de esclarecer as ideias, de iluminar o campo político, o campo social, de renovar. Então, eu quero mudar o meu universo. Eu vou mudar a partir do quê? Do estudo. A partir do estudo, volta, pra cá. A partir do estudo que eu tô mudando meu universo. E eu refleti muito. Eu tô gravando essa aula tarde, né? Eu tive alguns contratempos. Mas assim, cara, eu relendo, estudando e pensei assim, nossa, a gente tá vivendo um momento triste no processo educacional, quando você vê alunos que não querem estudar, e eu tive aqui no século XVIII um movimento de pessoas que despertaram para entender que sem o estudo elas ficariam amarradas àquela estrutura social. E que o estudo ele é um elemento, uma engrenagem para o pensamento crítico do seu tempo, da sua sociedade. Se você não estuda, você é conduzido. Se você estuda, é protagonista da sua história.
Então você tem aí um cenário hoje que me entristece, porque há 250 anos atrás, há 300 anos atrás, eu tinha uma galera que estava estudando para se emancipar, para questionar o quadro social e pensar em algo novo. E hoje a gente está voltando a ter amarras, amarras sociais, amarras das redes tecnológicas. Então você vê um estudante que hoje fala: ah, eu estou estudando iluminismo para quê? E não percebe que aqui eu tenho o segredo, o gênio da lâmpada, de caraca, se eu estudo, eu questiono, eu critico, eu posso mudar a minha realidade. Mas talvez até seja interessante que não se pense nisso, porque afinal, os governantes, os poderosos do capital liberal querem a mudança da realidade? Talvez não. E é importante pensar isso, porque o que que acontece? O iluminismo, ele vai ser uma esteira para eu pensar uma transformação onde eu vou romper com grilhões do passado, com absolutismo, mercantilismo, com clericalismo, com sociedade estamental. Eu quero romper com isso. O iluminismo vem com propostas revolucionárias, de esclarecer as ideias, de iluminar as ideias. Eu quero romper com isso. E aí você pensa o quê? Ele rompe para trazer o quê? Ele rompe para trazer duas coisas. Primeiro, ele rompe para trazer uma sociedade que, em vários momentos, em várias revoluções, vai sempre trazer como pano de fundo a ideia de Constituição. Vários processos revolucionários. Você fala independência dos Estados Unidos, as 13 colônias, Constituição, Declaração de Independência e tudo mais. Você fala da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. E você consegue ler e dar o entendimento de que existe um pensamento de, olha, os homens são seres dotados de um direito natural. Então isso é uma argumentação iluminista. Então você tem um pensamento do direito natural, do direito fundamental, de homens, poxa, eu sou homem tão quanto rei, tão quanto nobre, por que que eu sou inferior a ele? Corre o mesmo sangue nas nossas veias. Então você começa a colocar questionamentos que são problemáticos e que vão gerar como consequência essa realidade constitucional. Só que o capital também vence nesse processo revolucionário iluminista. Vence quando você fala do liberalismo econômico, quando você fala do pensamento liberal, quando você fala de um entendimento de que o capital ele tem que ser solto. E para os detentores do capital, isso vai ser o elemento necessário para colocar esses processos de constituição, de governos, sob a ótica do capital. Hoje a gente está vivendo uma situação muito problemática, em que eu tenho os oligopólios, essa monarquia absolutista do capital, onde os bilionários e daqui a pouco trilionários mandam no mundo a partir do que eles possuem. Então, eu tiro um poder ligado a uma nobreza, ligado a uma tradição feudal, ligado a uma realidade de sangue nobre, e dou o poder para os proprietários do capital. Hoje a gente está vivendo uma crise desse capital, no sentido de pessoas questionarem por que tem bilionário. Isso é interessante. Você fala dos primeiros momentos da Revolução Francesa, você fala de uma Constituição que protege o liberalismo, que defende o liberalismo. Não fala em direito trabalhista. Você vai ter o período jacobino, aquela confusão. Então, a ótica do lucro, do liberalismo, ela tá vindo aqui também. E é meio contraditório, porque você, ao falar do lucro, você não tem limite para exploração. E aí coloca em xeque o próprio elemento de direito do homem. Porque se o lucro ele é liberal sem limites, se a atividade econômica deve ter um pensamento norteador no liberalismo clássico, o Estado não pode intervir para proteger os cidadãos da exploração do lucro, da exploração do capital. Então, é uma contradição, não se evidencia tanto, mas hoje a gente está vendo. Você ter um capital que é neoliberalismo, reduz direito social. Ué, mas e o pão do povo? E o mínimo? Paga. Não quero saber. Então você cria elementos exploradores. O capital liberal, ele se torna
potência com o iluminismo. E nessa ótica de Constituição, direitos sociais, não sei o que, babá, dessa cidadania, com o passar dos séculos, você vai ver uma supremacia do capital liberal que vai buscar passar por cima desses direitos fundamentais, como está acontecendo agora. Então é interessante a gente visualizar que também é a vitória do capital liberal nesse sentido. Vamos lá. O iluminismo ou ilustração vem dessas ideias de progresso, de liberdade do homem, legal. Liberalismo político, religioso, econômico. É propício na França, os autores políticos, porque, por exemplo, a imagem do palácio, um salão dentro do palácio, onde a França é o maior exemplo do antigo regime, onde a França é o maior exemplo dessa lógica ligada à perspectiva do poder da nobreza, da sociedade de privilégios, da sociedade de corte. Então é ali que o terreno é propício para isso. Daí eu tenho um local, a França, como principal local dos autores políticos. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, então toda essa galera que vai aparecer ali. Eu tenho Locke, no século XVII, falando da Revolução Inglesa, mas é no XVIII. Eu tenho uma expressão máxima com a política. E vai ser na Inglaterra, nesse contexto, que eu vou ter o surgimento dos economistas, acompanhando uma Inglaterra que já está em Revolução Industrial, que já está vivendo um momento de crescimento econômico, está vivendo um momento de desenvolvimento e ampliação das atividades comerciais. Então, das atividades não só comerciais, corrigindo, até industriais. A Inglaterra está se tornando pioneira, oficina do mundo. E aí você entende por que na Inglaterra eu tenho economistas e por que na França eu tenho políticos, né? E aí você tem, obviamente, essa ideia do iluminismo como uso da razão contra as trevas, e aí o meu pequeno desabafo do que os alunos fazem hoje de achar que não devem estudar, então eles negarem a sua própria racionalidade para se tornarem subordinados é isso que eu estou vendo no horizonte. Qual o nível de esclarecimento desses indivíduos para poderem questionar a sua realidade social? Assim como no século XVIII, esses homens, essas pessoas, começaram a se ilustrar, a se intelectualizar para poder questionar a sua realidade social. É complexo. É uma discussão, um desabafo que você se assusta. Então, você tem o iluminismo ali, e luz, luz, iluminação, vamos esclarecer as ideias. E que essa coisa cinzenta que a gente tem dentro dessa cachola, tem que ser o uso constante, a razão e a racionalidade para tudo, para todas as atividades humanas, tá? E aí, a ideia do pensamento liberal, liberalismo político e econômico, de criticar o absolutismo, de criticar o mercantilismo, como a gente já comentou, e dessa tomada de consciência burguesa de, epa, por que o mundo é assim ainda? Por que nós vivemos dessa forma? E aí dá pra gente fazer um comentário legal, que é o seguinte, o humanismo renascimento, ele abre um precedente de revisão dos conteúdos, mas ele não questiona a sua sociedade, ele não questiona a sua realidade prática. Ele está ali no campo intelectual, ele está ali sendo um problema para a igreja. E, por exemplo, a contribuição do Copérnico, do Galileu, quando comprova-se que a Terra não é o centro do universo. Cara, isso é um problema para a Igreja Católica, que falava que o geocentrismo era real. Beleza. Mas agora eu tenho uma perspectiva intelectual que coloca isso em xeque, que fala assim, não é só o conhecimento, mas é também a vida, a política, a religião, a economia, é tudo. É o que a gente vive, é o nosso dia a dia. E para a gente entender como isso vai crescendo, a gente tem que entender que o iluminismo, ele teve o canal dos livros, as publicações, vocês viram vários livros, várias imagens, né? Você tem aqui o cara, amigo fazendo a leitura, tem a outra leitura aqui, a mulher fazendo leitura, tem uma imagem que eu vou colocar também que eu tinha separado, não coloquei no slide, mas da aula de geografia, tem uma mulher aprendendo geografia, então você tem o tempo do aprendizado, o tempo da intelectualidade, o tempo da instrução. Escola, ela é fruto da lógica iluminista.
e acredita que tem que ter instrução, tem que ter estudo. Sociedade bem desenvolvida, sociedade instruída. A gente olha para hoje e, caramba, tá acontecendo. É interessante, assim, o meu desabafo coloca uma semente na nossa cabeça. E aí? Aí vamos lá. Eu tenho os livros e eu tenho isso aí. As reuniões, os cafés, a ideia de discussão das ideias. Então você tem até mulheres nessa imagem, tá? Os salões de discussão, salões que vão ser palco para as ideias fluírem, consolidarem, revisitar as ideias, propor novas ideias. Então é muito legal, muito maneiro pensar o iluminismo como esse movimento. E qual vai ser aquilo que é chamado de Bíblia do Iluminismo? Né? A enciclopédia. A enciclopédia que eu sempre cito, né? Tem na legenda. Em francês está enciclopédia ou Dictionnaire rationnel des sciences, des arts et des métiers para uma société de gênies et lettres. Meu francês foi péssimo, né? Eu treinei até um francês para uma frase legal, que vai ser interessante para a gente trazer quando fala do pensamento liberal. Que tem um cara que é o Gounod, que traz uma frase muito famosa, laissez-faire, laissez-passer. Vou falar a frase completa, que vale a pena a gente pensar. Aqui eu tenho um livro que é a Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Negócios para uma sociedade de pessoas letradas. Eu estou aqui claramente criando uma obra para um mundo letrado, para pessoas estudarem, para pessoas desenvolverem seu campo científico, seu campo do conhecimento, seu campo das letras. Acho muito maneiro isso. E aí você tem o Diderot e D'Alembert, são dois organizadores de uma obra com 150 colaboradores. Eles são os autores organizadores, a galera que reúne conhecimento da intelectualidade, matemática, letras, astronomia, ciência, história, geografia, vai reunir tudo. Ele vai fazer enciclopédia, que dá pra gente brincar. Tem alguns livros de história brincam que hoje a gente tem a grande enciclopédia aberta digitalmente, como a Wikipédia. A ideia é a mesma. Reunir o conhecimento humano. E a enciclopédia, claro, eu tenho um crivo. Tem gente que fala que hoje a Wikipédia é muito séria, né? Que tem avaliação e tudo mais, tem moderador. Eu não vou dizer que a Wikipédia é o melhor caminho para você aprender. Mas a Wikipédia, ela às vezes tem um ganchinho ali, alguma coisinha que você dá ali, você vai para uma fonte e aí pode ser interessante. Então, assim, a Wikipédia já teve uma fama ruim, porque qualquer um editava. Hoje tem outros nichos, outros níveis. E aí, o que, que você pode sinalizar? Wikipédia e enciclopédia, fazer essa semelhança. E tá ali com o objetivo, a enciclopédia, de quê? De reunir conhecimento, de falar de contrato entre governantes e governados, de falar que Deus é uma força impulsionadora do universo, que não é preso à lógica da Igreja Católica. Isso é muito importante. Então, você vai ter os deístas, vai falar, olha, Deus existe, mas não é esse Deus da Igreja Católica. É o Deus da razão. Tanto é que na Revolução Francesa, a Catedral de Notre-Dame vai virar Catedral da Luz, Catedral da Razão. Interessante. E você vai ter também o estímulo à ciência. Então a enciclopédia, ela é uma bíblia do iluminismo, né? A Bíblia do iluminismo. Vale a pena a gente pensar isso. E para a gente fechar, nós iremos fazer uma abordagem que é importante, é o seguinte, entender que o iluminismo ele é um espaço propício para o pensamento do liberalismo econômico. E esse liberalismo econômico é defendido pela burguesia. Uma pequena burguesia, uma média burguesia que não é monopolista, não está lá do lado do rei e que defende a livre concorrência e que defende a ideia do livre mercado. Então, da concorrência entre os produtores de materiais, entre os produtores de mercadorias, para que o melhor se sobressaia, para que você tenha uma concorrência e uma atividade econômica que cresça, e cresce muito. Então, o liberalismo, esses burgueses vão bater muito no mercantilismo, como se o mercantilismo fosse uma trava
para o crescimento econômico. Ó, a economia não cresce mais do que isso porque tem o mercantilismo. E aí é interessante pensar que você tem, até hoje, uma ideia de que o mercado deve reger as leis, deve conduzir o processo. E aí tem a famosa frase do Gounod, que é um cara que vai criar uma expressão que é usada até hoje, laissez-faire, e a frase original é laissez-faire, laissez-passer, le monde par le lui même, que é basicamente deixe fazer, deixe passar, o mundo faz por si mesmo. Então, assim, é uma ideia não intervencionista de liberalismo em que o mercado ele vai funcionar sozinho. Porque se eu tenho uma necessidade de uma roupa, aquele que produz roupa vai me encontrar em algum local, numa loja, e o seu produto vai chegar até mim. Então é interessante fazer essa análise de que o iluminismo vai ser palco propício para esse tipo de liberdade econômica, e essa liberdade econômica ela vai ser, obviamente, defendida pela burguesia, que está tanto questionando o poder político, ao qual não participa, quanto o controle econômico que as monarquias realizam com o mercantilismo. Então, é por isso que eu falei para vocês. A burguesia toma consciência de que ela deve galgar o poder e, assim, vai, obviamente, modernizar as estruturas e melhorar as práticas econômicas a partir desse controle. Beleza? Quando a gente voltar, nós iremos falar dos autores políticos. Aí vai ter um vídeo para cada autor, então vou fragmentar bastante essa aula do iluminismo. Beleza? É isso. Até a próxima. Tamo junto.